Então tá, gente, eu sou a Daiane e a ideia desse vídeo é compartilhar um pouco sobre umas ideias aí em relação a novas metodologias de sala de aula. Eu não vou dizer que é um jeito novo, porque já tem um monte de gente fazendo, então seria, né, inventou a roda. Mas não, são algumas coisas que eu estou testando e que eu acho bacana compartilhar. Uma delas trata-se do que a gente tem chamado de educação híbrida, que na verdade é misturar um pouco de educação à distância com educação presencial. Como que eu testei isso no semestre passado em sala de aula com os meus alunos? Eu dou uma disciplina chamada Processos Criativos, que eu entendo ser uma disciplina que deveria ser bem prática. Então, o que eu combinei com a galera? A gente vai fazer da sala de aula um espaço experimental, um espaço de testes. E a parte teórica, que eu também acho super importante para dar subsídio para as coisas que a gente for criar, vocês vão fazer fora da sala de aula. Tá? Porque eu, enquanto aluna, fico louca da vida quando eu poderia fazer em casa algo que está sendo solicitado para eu fazer lá na sala de aula. Por exemplo, agora a gente vai se encontrar para ler determinado material. Gente, ler eu poderia ler em casa. A gente tem que usar o espaço da sala de aula realmente para fazer aquilo que não dá para fazer à distância. Tá, mas o que é essa educação híbrida então? É juntar essas coisas. Então, nessa disciplina, eu achei no Coursera, que é uma plataforma de cursos online, um curso chamado Como Ser Mais Criativo. É um curso de 5 horas, ofertado pela Universidade Aberta do México. E daí eu indiquei para as alunas assistirem esses vídeos, que ao longo da disciplina a gente ia trabalhar com os experimentos vinculados ao que elas estavam assistindo no vídeo. E foi muito legal. Se eu tivesse que dar uma avaliação sobre isso, eu digo que foi nota 9, atingimos 90%. Por quê? 90% das alunas gostaram e acharam demais essa experiência de realmente trabalhar com a parte prática e se experimentar em outro cenário à distância. Alguns alunos tiveram dificuldade com a parte do idioma, porque o curso era em espanhol. Então foi o entrave que a gente teve ali também em relação a essa metodologia. Mas de uma forma geral aconteceu super bem. Os alunos conseguiam acessar pelo celular, são vários vídeos curtos e que tinham a ver com o nosso processo de sala de aula. Eram ferramentas que na sala de aula a gente conseguia implementar. Então foi algo bem bacana, assim, no meu ponto de vista e no ponto de vista dos alunos, para trabalhar juntando essa possibilidade da educação à distância com a educação presencial. Há um tempo atrás, eu comentei com uma colega assim, vamos escrever um artigo sobre morte e educação à distância? E aí ela me disse assim, como assim morte sobre educação à distância? Que ideia é essa? Porque eu entendo que num médio prazo a gente não vai ter mais essa dualidade entre presencial e EAD. A gente vai ter educação apoiado pelo uso das tecnologias. E aí o presencial fica cada vez mais EAD e o EAD cada vez mais usando dos recursos do presencial. Acho que cada um tem o seu espaço, a gente tem que aproveitar o melhor que cada possibilidade tem a nos oferecer. Tá, gente, então essa é uma das dicas. Nos próximos vídeos a gente vai abordar outras possibilidades aí de trabalhar em sala de aula. Valeu!